O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados e queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, que presentes nessa igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também aqueles que rezarão com esta homilia através do canal no YouTube, hoje a igreja no mundo todo volta o seu olhar para aquele que, sem dizer palavra alguma, nos ensina todos os dias uma mensagem nova. São José, que é definido apenas com uma palavra na Escritura: justo. E na Escritura, a palavra justo é sinônimo, é irmã gêmea da palavra santo. E a justiça, a santidade de São José se revela aí por tantas maneiras. Uma delas, por colocar na forca a sua honra para proteger Maria. Nós ouvimos esse relato tão bonito do Evangelho segundo São Mateus, falando que José, ao saber da gravidez de Maria, por obra do Espírito Santo, ele e também ela, não tendo como explicar muito, São José, ao invés de denunciar Maria, ao invés de reclamar a paternidade daquela criança, São José decide ele assumir a culpa. Como assim, padre? Porque a lei era muito clara. Se São José levanta a voz e diz: o filho não é meu, Maria morreria apedrejada com Jesus dentro dela. José, então, tem essa sábia e justa decisão de dizer: bom, para preservar a mãe e o menino, eu vou embora. Porque a lei dizia que se o homem abandonasse a moça seria salva, e quem passaria por maldito e mal falado seria o homem. Bem diferente de nós hoje, que muitas vezes preferimos destruir a vida do próximo ao invés de também preservá-la. São José, então, cumprirá, antes que Jesus nasça, uma das sentenças de Jesus que diz: se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, no céu não entrareis. A justiça, a santidade de São José supera
a justiça da lei de Moisés. José se equipara à justiça de Deus, que usa da misericórdia e salva o inocente. José, que é invocado na sua ladainha como a luz dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Os nossos pais na fé, desde Abraão e toda a sua descendência. E ele é invocado como luz dos patriarcas porque, à semelhança de João Batista, que é o maior de todos os profetas, nós encontramos José, que é o maior dos patriarcas. João Batista, porque foi o único dos profetas que pôde apontar com o próprio dedo Cristo e dizer: é este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E José, a luz dos patriarcas, porque ele não recebeu a promessa, ele não ouviu só a promessa, mas foi o único que carregou no colo o cumprimento das promessas de Deus, que é Jesus. Essas promessas bonitas que nós ouvimos na primeira leitura, São José não é apenas herdeiro, São José pôde contemplar, São José pôde abraçar esse cumprimento bonito de Deus, que é o seu Filho, nascido de Maria, por obra do Espírito Santo. A grandeza de José, a qual outro ser humano Deus chamou de Pai? A qual outro ser humano Deus foi submisso, além de José e Maria? Se nós olhamos no Evangelho de São Lucas, depois que o menino Jesus, adolescente, é encontrado no templo, diz o evangelista que Jesus desce com Maria e com José, e descendo para Nazaré, passa 30 anos na obediência a José e Maria. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é obediente a Maria Imaculada e a José, o justo. Padroeiro da boa morte, teve a grande graça de ter a melhor morte da história. Morreu nos braços de Jesus e de Maria. Mas se ele é padroeiro da boa morte, ele também é padroeiro da boa vida. Só pôde ter boa morte não porque encontrou Jesus e Maria no fim da vida, mas porque conviveu com Jesus e Maria a vida inteira. Fez de Jesus e Maria a razão de ser da sua vida. O Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje, por sinal, nós rezamos muito por ele, porque completam 12 anos que ele se sentou no trono de São Pedro e se encontra lá, doentinho, cuidando da saúde. São José o guarde, o proteja, o defenda. O Santo Padre, ao escrever uma carta para declarar o ano dedicado a São José, ele recorda os dois amores de José, que devem ser também os nossos amores, Jesus e Maria. Se nós olhamos no evangelista São Mateus, em hora nenhuma o anjo diz a São José: escolhe, opta, ou salva a mãe ou salva a criança. Pelo contrário, em todo momento, a José é dado a missão de salvaguardar a mãe e o menino. Um dos motivos pelos quais a Igreja jamais, em hipótese alguma, poderá apoiar ou aprovar leis que matem crianças no ventre das mães. A Igreja, fiel ao seu padroeiro, porque São José é padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro, a Igreja tem a missão de salvaguardar a vida da mãe e da criança, e trabalhar para que a mãe e a criança tenham vida decente. Esta questão, e eu não posso falar o nome, senão eles derrubam o nosso canal do YouTube, né? Essa questão de tirar crianças do ventre da mãe, não é uma questão de saúde pública, é questão de pecado, de morte. Só Deus é Senhor da vida, e incumbiu São José como guardião da vida, da mãe e do menino. Então, se em algum momento da sua vida você pensou,
apoiou ou praticou tal ato de matar uma vida no ventre de uma mãe, em primeiro lugar, você se encontra excomungado. Procure o sacerdote antes que você morra. Segundo, peça a São José que te coloque juízo e moral na cabeça e no coração, para que você, fiel ao exemplo de José, não faça a escolha diabólica entre um ou outro, mas abrace a vida dos dois, como ele abraçou. São José também é o homem da esperança. Disse bem São Paulo aos Romanos sobre Abraão, e de São José se pode afirmar muito mais. Abraão esperou contra toda a humana esperança. São José também esperou contra toda a humana esperança, e por isso, nesse ano santo, peregrinos de esperança, nós podemos invocar São José como o guardião da nossa esperança. Imaginem uma vela acesa. O que ilumina é justamente o fogo, a chama. A chama é Cristo, que se alimenta da carne de Maria. Ela é a cera. Só que tentem carregar uma vela na procissão. Viram aqui? Nem essa coitada dá conta de parar acesa com o vento. O vento sempre deseja apagar a chama da nossa vela acesa. E quando nós queremos proteger a chama da vela, o que nós fazemos? Com uma mão a gente segura a vela, com a outra a gente segura a chama. José segura com uma mão Maria, a cera, e com a outra ele protege a luz que é o menino. É São José aquele que protege a esperança nossa. É São José, como diz o nosso povo, que não deixa a nossa peteca cair, mesmo quando tudo na nossa vida parece desmoronar. Porque São José não era egoísta. Ele não sonhava apenas o seu sonho. Um dia São José fez o maior voto de pobreza da sua vida. Abandonou o seu sonho pequeno para abraçar o sonho de Deus. E a sua vida prova e comprova que quem aceita sonhar o sonho de Deus não perde nada. Como assim, padre? Bom, todo bom judeu espera ter uma boa esposa. Pergunto a vocês, e eu quero que me diga sim ou não. Existe na história uma esposa melhor que a Virgem Maria? Sim ou não? Então vejam, Deus deu a José a melhor esposa da humanidade. Todo bom judeu espera ter muitos filhos. Ora, em Cristo, todos nós somos seus irmãos. Eu duvido que na história exista um pai com mais filhos do que São José. Cada criança que é batizada se torna também filha adotiva de São José. Todo bom judeu espera ter várias posses e propriedades. Duvido que alguém tenha mais casa do que São José, porque ele é padroeiro da Igreja Católica do mundo inteiro. Então qualquer oratório, capela, catedral, igreja matriz, também é casa de São José e propriedade dele. Todo bom judeu espera uma morte serena. Pergunto a vocês, existe melhor morte do que morrer do lado da Imaculada e do lado do Filho de Deus? Tudo isso só foi possível por quê? Sonhando, José se pôs aberto a abrir a sua vida, a sonhar o sonho que Deus lhe pedia. Pergunto a vocês e também me pergunto: será que a sua vida não seria mais feliz se você colocasse em prática aquilo que Deus lhe pede? Será que a sua vida não seria mais marcada pelo céu se você arriscasse, como São José, a sonhar o sonho que Deus te convida a sonhar, seja ele qual for?
o sonho de ser um melhor esposo e pai, o sonho de ser uma melhor esposa e mãe, o sonho de ser um melhor filho ou filha, um sonho de que eu seja um padre mais santo, um sonho de que a irmã Teresa seja uma consagrada mais santa. Pense na Eucaristia de hoje. Qual é o sonho que Deus tem pedido para você sonhar e até hoje você se recusa por medo? Aquele que defende a chama e a cera da nossa esperança, ele também pode te ajudar a sonhar o sonho de Deus. E quem sonhar como José sonhou, chegará ao céu, que ele também já chegou. Que ele, juntamente com a Imaculada Virgem Maria, abra vocês e eu àquilo que Deus deseja de nós. E não nos preocupemos se quando o medo bater a nossa porta, nós não estaremos sozinhos. Deus sempre nos enviará um anjo, com ou sem asas, que nos dirá: não temas, porque Deus é contigo. Jesus, Maria e José,